Mais da metade dos brasileiros que usaram remédios nos últimos 6 meses se automedicou, mesmo tendo uma prescrição médica, hein? Alterando dose. De uma forma geral, 77% da população se automedica. Esses dados é de uma pesquisa do Datafolha encomendada pelo Conselho Federal de Farmácia, que inclusive subsidia uma campanha nacional de conscientização sobre o uso racional do medicamento. Meu convidado hoje aqui é o Salles Guedes, ele que é presidente do Conselho Regional de Farmácia no Rio Grande do Norte. Bom dia, Salles. Bom dia, Diógenes. Bom dia, os ouvintes da 96. Qual é a coisa que mais lhe chamou a atenção dessa pesquisa do Datafolha? Na verdade, Diógenes, a gente já imaginava que tem um número alto de automedicação de pesquisas anteriores, mas o que chamou a atenção assim, é crescente, principalmente na região norte e nordeste, que bateu os maiores índices, em torno de 80% da população, um pouco acima da média nacional. É mesmo, rapaz? No norte e nordeste? Norte e nordeste, a gente leva a pensar que é devido ao acesso, né, à saúde pública. A gente sabe as dificuldades que as regiões têm, mais as mais carentes do país, dificuldade do acesso ao médico, e muita gente leva-se a essa prática que a gente considera errônea e que a gente orienta a população que não repita, porque existem riscos para ela e a gente pede e orienta que isso não aconteça. Outra coisa é a proliferação de farmácias no Brasil como um todo, né? Principalmente em regiões como o norte e o nordeste, né? Isso causa uma pressão nessa questão da automedicação, né? Na verdade, a pesquisa mostrou hoje que a maioria das automedicações são influenciadas por vizinhos, amigos, parentes, esses que dizem que eu tomei e deu certo comigo, e aí você também toma que dá certo. Como aí a população acaba fazendo aquela culturalmente, né, uma coisa cultural, a gente acaba resolvendo por orientação de um colega ou outro. As farmácias realmente se proliferam em todo o país, no país, apesar da economia, né, do problema que nós vemos na economia hoje. Foi o setor que ainda cresceu em torno de mais de 10% o ano passado, né, 2018, e espera-se um crescimento em casa de 2 dígitos novamente em 2019, essa é a expectativa. E aí também tem esse fator facilitador do acesso. Hoje farmácia não é só venda de medicamentos, né? Tem um mix aí de produtos nas farmácias e trata-se de um fenômeno econômico, não é? Na verdade, com a questão da longevidade, né, as pessoas estão vivendo mais, né, doenças crônicas que antigamente aparentemente não eram diagnosticadas, hoje estão existindo, né, são diagnosticadas. A questão da própria saúde, né, todo mundo mais preocupado com a saúde, esse mix que você fala de farmácia, e a farmácia também está investindo muito na questão da beleza, né, não só da questão da saúde em si, mas da questão da saúde estética também, né? É verdade. Essa alteração da dose do medicamento por conta própria é preocupante? É sim, Diógenes. A gente sempre relembra também a questão que a gente pode, na farmácia, estar encontrando um profissional farmacêutico, né, que pode estar orientando ele para não só o uso correto do medicamento, porque existem medicamentos, eu vou dar um exemplo simples, a questão de antibióticos. O paciente às vezes está com febre um dia, toma antibiótico 2, 3 dias e acha que ficou bom, quando na realidade ele não foi curado ainda. Tem que terminar. E tem que terminar o tratamento para que esse medicamento não cause uma resistência bacteriana e ele possa ter um problema mais sério no futuro. Entendeu? Mas a pesquisa está mostrando aqui que mesmo com a orientação do médico, né, através da receita, e a orientação do farmacêutico nas farmácias, há essa mudança, essa alteração da dose. É extremamente desaconselhada, né? E isso é preocupante porque, assim, como eu falei, não é uma questão só dos antibióticos, mas existem outros medicamentos que você, na hora que você deixa de usar, e a pesquisa mostrou que, por N motivos, por achar que está bom, por achar que pode fazer mal o medicamento, e aí a gente alerta a população que o medicamento prescrito pelo médico, com a orientação correta, inclusive do farmacêutico, ele não vai trazer nenhum malefício para aquele paciente. Então ele é orientado que ele faça da maneira correta, o tratamento adequado, no tempo correto, com a dose correta. Toda farmácia tem que ter um profissional, tem que ter um farmacêutico? Toda farmácia tem que ter um farmacêutico, e a gente, enquanto conselho de profissional, fiscaliza isso. Nós fiscalizamos e orientamos a população que procure seu farmacêutico, se oriente, é um profissional acessível, fácil de encontrar na farmácia. E por acaso, se algum estabelecimento não estiver cumprindo a lei, nós temos nossos canais de ouvidoria, nossos canais de denúncia do próprio conselho, para estar denunciando, e que a gente quer, na verdade, buscar a segurança do paciente no uso correto do medicamento. Essa pesquisa do Datafolha, em parceria com o Conselho Federal de Farmácia, ouviu
2.074 pessoas de todas as regiões do país, incluindo capitais, regiões metropolitanas, cidades do interior, diferentes portos. Ela foi realizada e divulgada no início de abril, né? Acho que foi no mês de abril, né? Tem um dado aqui que eu queria que você comentasse aqui, né? 57% dos... A gente já falou da alterar a dosagem, mas tem isso aqui que é importante a gente destacar. Quando usam remédio sem prescrição? Aí aqui as respostas. Quando já usaram o mesmo remédio antes, 61%. Quando consegue de forma fácil, tem em casa ou alguém lhe deu, aquela história que você falou também. Quando conhece alguém que já usou e teve resultado, depois de ler a bula ou outra informação, não usam em nenhuma dessas situações. Você vê que, de alguma forma, a informação ou o remédio chegam, né? Como você falou, você até citou isso, que com o crescente número de farmácias, fica bem acessível o estabelecimento farmacêutico para a população. E aí vem a história do vizinho, do parente, às vezes, como você falou, na própria pesquisa fala, tem em casa e usa. E a gente, assim, se você já passou por um diagnóstico médico, que você já foi orientado a usar aquele medicamento, é claro que o risco é menor, porque você já teve um diagnóstico prévio do que você tem. Eu até falo às vezes, porque uma dor de cabeça de um não é igual de outro. Às vezes é um problema econômico que traz uma dor de cabeça. Às vezes pode ser uma hipertensão que está por trás dessa dor de cabeça. Então, sem diagnóstico, você pode inclusive mascarar algum outro problema que você tenha e vai demorar a ter um diagnóstico médico e pode prejudicar esse seu quadro. Fala em diagnóstico médico, tem muita gente que reclama que os médicos, não são todos, claro, mal olham para o paciente. E por conta desse tipo de, vamos dizer assim, consulta rápida, o paciente resolve se automedicar. Acontece muito isso, Salles? Isso é uma realidade de hoje. A gente sabe que pela carência do nosso sistema público, pela deficiência de profissionais, deficiência de profissionais, inclusive na rede estadual, na rede municipal, o RH cada dia menor, os estados, municípios não conseguem pagar as folhas que estão vigentes e acabam não contratando novos profissionais, e aí a demanda fica grande. Acontece que os próprios médicos acabam fazendo consultas rápidas, e aí a gente pede que a população, na hora de fazer a compra desse medicamento, converse com o farmacêutico, que ele vai tirar alguma dúvida que no momento da consulta você acabou não tendo tempo ou ficou inibido de perguntar ao médico. Você tem um profissional de saúde, farmacêutico, que pode estar lhe ajudando naqueles questionamentos, naquelas dúvidas que surgiram, de modo que você não faça o uso de forma irracional, de forma inadequada. Mesmo com a prescrição, você não deixe de usar corretamente o medicamento. O profissional de farmácia, ele pode fazer uma orientação, até uma prescrição, mas de medicamentos que não são antibióticos, né? Isso, na verdade, de medicamentos que sejam isentos de prescrição médica, né? Que são medicamentos taxados, aquela taxa vermelha, e os antibióticos, os psicotrópicos, eles podem fazer a prescrição, eles podem estar orientando, eles podem inclusive estar encaminhando para um outro profissional de saúde, como médico, nutricionista, população, qualquer um. Tem algum quadro, algum sintoma, pode conversar com o farmacêutico, que ele está ali orientando qual é o melhor caminho a seguir. Que tipo de medicamento a gente vê com mais frequência nesses casos de automedicação, Salles? Os mais comuns de automedicação são aqueles anti-inflamatórios, são antitérmicos, né? Analgésicos, são aqueles que o pessoal que quer uma resposta rápida daquele quadro dele. Mas a gente lembra que mesmo medicamento que não precisa de receita médica, ele não deixa de ser isento de risco para a população. Eu estou vendo aqui na pesquisa Datafolha que 42%, né, antibióticos, usaram antibióticos aí na automedicação, né? Na verdade, a pesquisa mostra que mesmo com a prescrição médica para usar antibióticos, eles usaram de forma inadequada. Por quê? Porque diminuíram a dose por conta própria, porque não fizeram no tempo correto ou terminaram antes do tratamento correto, do período correto. A forma de aquisição aqui, segundo a pesquisa, compraram 88%, via rede pública 30%, amostra grátis 2%, já tinha em casa 2%. A gente está vendo aí, acompanhando o noticiário, há uma crise aí no abastecimento da rede pública, né? Falta de medicamento, principalmente os crônicos, né? Como é que o Conselho vem acompanhando isso?
Olha, o Conselho vem acompanhando a questão do sistema público também. Nós, na realidade de hoje, vamos dizer, graças a Deus, já está um pouco melhor do que estivemos há anos atrás, tá? Nós temos algumas dificuldades ainda, vão surgir algumas dificuldades dentro do sistema público. Eu tive relatos agora há pouco tempo que tem fornecedores, por exemplo, Diógenes, que não estão entregando medicamentos ao Estado por falta de confiança do pagamento ou por débitos anteriores. Então, estão com processos realizados licitatórios, empenhados, mas não entregam porque estão condicionando a pagamentos anteriores, que é uma realidade que a gente sabe. Isso é admitido, né, pela área econômica do governo, do atual governo, né, débitos passados aí, que, aliás, o secretário de Planejamento, o Aldemir Freire, falava aí que há débitos aí de um ano, mais de ano, né, nas gavetas lá do governo do Estado. A Unicat hoje, que é a unidade que distribui para os hospitais, ela Central de Medicamentos, Central de Medicamentos, que distribui, ela está com um percentual bom, em torno de 80% dos itens presentes, né, que está distribuindo para os hospitais. Mas a preocupação justamente é essa, porque os itens que estão faltando não é nem falta de processo, é falta de pagamento fornecedor, como eu falei, de confiança que você vai receber o dinheiro, ou descondicionando a pagamentos anteriores, de débitos anteriores. Diante dessa pesquisa, diante desses dados, né, tem coisas mais específicas na pesquisa. Que tipo de campanha promove não só o Conselho Federal de Farmácia, mas também aqui o regional? Essa pesquisa surgiu para dar um norte. Nós fizemos uma campanha onde a gente alertava a população que medicamento não é jogo, justamente para mostrar que a gente não pode brincar com o uso do medicamento. A gente tem que ter seriedade, tem que buscar um profissional, o médico, na hora da prescrição, na hora da farmácia, procura o profissional farmacêutico, para que ele não use culturalmente, essa cultura nossa de perguntar ao vizinho se deu certo com você, eu faça uso, porque existe o risco. A gente pode estar com o uso inadequado, mascarando alguma doença de base, a gente pode estar retardando algum diagnóstico de alguma doença por esse uso inadequado, o uso irracional do medicamento. Olha, quem influenciou o uso, na pesquisa Datafolha aqui, remédios com prescrição, médicos 69%, farmacêuticos 5%, dentistas 4%, outros profissionais da saúde 1%, e por conta própria 1%. Quem influenciou o uso dos remédios isentos de prescrição, familiares, amigos e vizinhos, 25%, olha a farmácia, 21%, outros profissionais de saúde, 8%. Um pouco de tudo aquilo que a gente conversou aqui com o Salles Guedes, né, Salles? Então, qual o conselho que você dá para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo? Que na hora do uso do medicamento, use de maneira correta, né? Procure um profissional médico na hora da prescrição, procure um profissional farmacêutico, ele está na farmácia, ele tem que estar lá, procure ele para se orientar, que ele pode ajudar você, como eu falei antes. Inclusive, você pode ser o primeiro caminho, ser a farmácia, você procurar o farmacêutico, ele pode estar encaminhando para um profissional médico, para um dentista, de modo que ele vai lhe orientar o uso correto deste medicamento, caminhar para o seu tratamento, para a melhor forma do seu tratamento. Uma coisa que eu me lembrei, nas farmácias de antigamente, tinha muita aplicação de injeção, de vacina. Isso acabou, Salles, hoje em dia? Isso é uma prática que sempre foi errônea, né? Assim, a história Não, você pode fazer os medicamentos injetáveis na farmácia, desde que com prescrição médica, com orientação. A prática, talvez, que você tenha falado, é uma prática antiga que... Sim, eu queria saber, eu lembrei agora. Antigamente você chegava em qualquer farmácia, geralmente uma farmácia maior, tinha lá o local que você aplicava as injeções, vacina também. Isso, né? Não, é possível que se tenha sim, a farmácia tem toda a questão sanitária, controlado pela vigilância sanitária, o local, o estabelecimento tem que ter o local adequado para que se faça isso, tem que ser com a prescrição médica, tá? Para que se possa acontecer esse medicamento injetável, isso acontece de forma correta. Tá? Alguns anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, numa viagem que eu fiz aos Estados Unidos, uma gripe da minha esposa, a gente foi para uma farmácia, mas antes de comprar o medicamento teve que fazer uma consulta lá, era um médico, não era nem farmacêutico, e ela só foi medicada, quer dizer, depois
de passar por essa consulta. Já tem algo parecido aqui no Brasil? Não, que nós, no Brasil, o médico não pode trabalhar no estabelecimento dentro da farmácia. Né? Mas você sabe que existe isso nos Estados Unidos, né? Isso. Esse atendimento médico nas farmácias, em algumas unidades. Tá. Farmácia dos Estados Unidos. O que existe hoje, um processo que está iniciando no Brasil, são os consultórios farmacêuticos, quando os farmacêuticos eles estão trabalhando com várias doenças crônicas de forma preventiva, como hipertensão, a diabetes, tá? Então o farmacêutico trabalha com isso, consultando o paciente, fazendo a ficha do paciente ali no próprio estabelecimento, para que seja acompanhado, para que isso não traga um prejuízo tanto para o paciente como para o próprio serviço público. Já temos isso em Natal? Já temos isso, temos redes em Natal, que tem um próprio consultóriozinho dentro da própria farmácia, onde tem esse acompanhamento, tá? Isso é uma realidade em outros estados do Brasil, está mais avançado, como normalmente pelo tamanho do nosso estado, mas é uma realidade já presente hoje, onde o farmacêutico está consultando e acompanhando seus pacientes, de modo a evitar problemas crônicos, inclusive pensando na economia do país também. Tudo que é prevenível é mais barato do que é depois para se... Aquela história melhor prevenir do que remediar, né? Exatamente. Eu estou tomando meu cafezinho no final da edição do Jornal 96. Né? Obrigado, irmã de Deus. Você acompanhou no jornal. Obrigado, Sábio. Sua presença aqui no nosso programa. Obrigado e boa sorte. Tudo de bom a todos.